Bom, gente, eu acho que muitos de vocês ficam perguntando, mas bicho, por que é que o PT não elege tanto deputado, tanto senador e elege o Lula como se estivesse tomando um copo d'água? Pois é, essa pergunta envolve muitas horas de falta de sono, leitura dos astros, tarô, tal, principalmente da esquerda, porque é muito difícil mesmo entender o que aconteceu. E aí saíram duas pesquisas, e é sobre elas que nós vamos conversar com vocês hoje. Mas antes é sempre bom lembrar que você, se não se inscreveu nos nossos canais, mas você está vendo a gente, portanto você está vendo um canal da gente, se inscreva, cara. Põe lá, clica lá, inscreve, põe no sininho, clica no sininho, você vai receber todas as notificações. Nós temos canal da Cultiva no YouTube, no Instagram, no Spotify. Vai lá, depois manda mensagem pra gente pelo chat ou por esse WhatsApp aqui, ó, falando o que você achou e tudo mais. Divulga o link para todo mundo, porque a gente quer conversar com muita gente, e não só com você é muito importante pra gente, mas a gente queria mais gente, entendeu? Então manda bala e aí vamos começar o programa. A Pew Research Center publicou recentemente uma pesquisa em que é impressionante porque eles revelam que no mundo, e envolve o Brasil, os partidos governistas, no caso brasileiro, você sabe, o PT no caso, os partidos governistas são tão populares ou menos populares do que os partidos da oposição aos governos. Isso envolve países da Europa, mas eu vou ficar aqui no Brasil. Isso aqui é um dilema. O que acontece, afinal, que você elege um presidente como Lula, mas não consegue ter um partido tão popular? Você poderia falar de várias coisas. Eu resolvi aqui, nessa introdução, destacar um outro livro que eu sempre falo dele. Primeiro porque eu conheço a autora, gosto muito dela, mas segundo que o livro é bom pra caramba, que chama Vozes do Bolsa Família. A professora de Sociologia da Unicamp, Valquíria Leão Rego, vai entrevistar, junto com um outro pesquisador que assina o livro também, um italiano, ela vai pesquisar as mulheres que recebem Bolsa Família nos rincões mais pobres do Brasil. Alagoas, Vale de Jequitinhonha em Minas e assim por diante. E ao conversar com aquelas beneficiárias do Bolsa Família, em determinado momento é uma pesquisa qualitativa, então ela conversa, entrevista, não é aquele negócio de ter questionário, o cara escreve lá, faz um X e vai embora. Ela está conversando com elas e fala o seguinte: o que vocês acham dos políticos no Brasil? Ela fala, tudo ladrão, tudo safado. Tudo. E ela vai puxando a conversa, em determinado momento ela fala, mas você votou na última eleição para presidente? E elas falam, votamos. Em quem? Em Lula. Ué, mas você não falou que todo político é sem vergonha? Por que você votou nele? Falou, não, o Lula também é um político e também tem coisas que, como todo político, nós não gostamos, mas tem uma diferença. E ela fala, qual? E elas dizem, ele quando era pequeno ele teve fome como a gente. Gente, isso é impressionante porque isso é o que a gente chama de identidade de classe. Ou seja, elas viram no Lula um passado que nenhum outro candidato a presidente tem. E aí elas expressam, ao mesmo tempo, uma certa desconfiança, eu vou puxar um pouco mais isso, por ele ser político, e portanto ele está envolvido com o partido, com a disputa política, aquela coisa da elite política, mas ao mesmo tempo elas vislumbram, no fundo do olho do Lula, uma memória da pobreza, de não ter tido um pai do lado deles, uma mãe forte, em Santos, migrantes que vieram de Pernambuco e que passou fome. E isso elas acham que lá no fundo do olho dele, na memória do Lula, isso vai fazer diferença na hora que ele está acabando o governo dele, por exemplo, e fala, mas o que eu vou deixar como legado da minha história? E aí o passado dele traz a emoção, e o Lula é emotivo, né? Traz a emoção e elas acreditam que ali vai ser a diferença. Ele vai olhar para elas e vai ver, talvez, a mãe dele. Né? Isso é muito bonito. E isso muda tudo. Mas vamos pegar a primeira parte do que eu estava dizendo. Porém, elas dizem, mas ele também é político. Então veja que a política brasileira, ela na memória, e mais do que isso, na visão popular brasileira, é algo que já está estabelecido. É uma situação dada. É um jogo de raposa que não consulta nunca o cara lá da mesa do bar. Eles jogam entre eles. Eles formam, portanto, uma elite. Eles estão como gato e rato o tempo inteiro.
e de alguma maneira eles vão usar todos os mecanismos possíveis para continuar no poder. Inclusive, imagino que alguns achem a corrupção. Então vocês veem que nesse caso o Lula tem uma dupla face. A face, eu acredito nele, que é o passado dele, um passado de pobre, de muitos irmãos cuidados pela força da mãe, mas eles também percebem uma outra face do Lula, que é a face do político, e aí é que pega o PT. Ou seja, o PT é um partido, teoricamente, que não tem um passado porque ele não tem uma humanidade, vamos dizer assim, visível como o Lula. Vocês estão vendo? Aqui tem uma coisa importante do ponto de vista sociológico, que os brasileiros, né, principalmente os brasileiros, a base popular, né, do país, né, os brasileiros mais pobres, os trabalhadores que acordam cedo e assim por diante para sobreviver, né, os brasileiros, eles precisam ter um contato físico, uma proximidade com a vida do candidato e do líder. Não é só eu admirar o que ele fala, eu preciso me identificar com a história dele, eu preciso me identificar com as dificuldades dele. Você sabe quem falou um pouco sobre isso? O Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico Buarque de Holanda. Ele escreveu um livro chamado Raiz do Brasil e tem um capítulo lá que ficou muito conhecido, principalmente no meio da sociologia, da onde eu sou formado, que é um capítulo que ele fala da cordialidade do brasileiro, que o brasileiro é cordial. Mas cordial que ele está dizendo lá, que ele estudou na Alemanha, então ele está pegando um pouco a origem da palavra e tal. Ele está falando cordial quer dizer do coração. Então a ideia de que o brasileiro é cordial é que o brasileiro é emotivo. E ele diz, é tão interessante isso, que até quando o brasileiro levanta e vai receber a hóstia na igreja, na fila, ele ri, conta piada, tal. Até nessa hora mais sagrada para ele meio que é totalmente informal. Essa informalidade, ela despeja, ela transborda na política. Ela precisa desse contato, ela precisa se ver no outro, senão esse cara é da elite. É por isso que o PT, talvez muito acadêmico, com muita discussão teórica, com muitos princípios, não bate muito com o jogo da sobrevivência lá embaixo, e o Lula, quando dá uma risada, quando brinca na campanha, ele transmite isso. Bom, mas eu falei para vocês que tinha uma outra pesquisa, né? E essa pesquisa é da Quest, em parceria com uma outra organização, outro instituto de pesquisa, e é uma pesquisa que ele parte do princípio que ele queria entender um pouco como é que pensa, como é que se organiza, quem é bolsonarista e petista e lulista. E eles se surpreendem na pesquisa que as duas pontas não são assim tão fortes. Fazem 5%, quer ver? Vamos pôr na tela aí o dado, tá vendo? Olha, os progressistas militantes, né, que é o nome que eles dão, o pessoal mais engajado nas grandes bandeiras da esquerda, perfazem 5% só da população brasileira. Dá uma olhada lá embaixo, vocês vão ver que os patriotas indignados, que seriam os bolsonaristas mais radicais, perfazem 6%. Agora vamos pegar e ver rapidamente aí o que está no meio, no sanduíche. Você tem a esquerda tradicional, que perfaz 14%, lá embaixo você tem os conservadores tradicionais, que perfazem 21%, não são, portanto, bolsonaristas babando contra os outros, assim como também não é uma esquerda que já está há muito tempo, faz aliança e não sei o quê. Então, os conservadores fazem 21%. Agora, olha o miolinho não sabe direito para qual lado vai. 27% são desengajados, eles são mais individualistas, reflexivos, não está nem de um lado nem do outro, às vezes apoia uma bandeira, depois apoia outra do outro lado, e os cautelosos, 27%. Eu não sei se é bom de conta, mas somando os dois dá 54%, portanto é a maioria. Essa pesquisa mostra que é a maioria. Vamos pegar e olhar um pouquinho mais o que ela mostra? Vamos para a segunda tela. Antes de dar uma olhada, oi, estou aqui. Bom, agora vamos para a tela. Agora, dá uma olhada então nesse gráfico aí, vamos ver. Eles, por exemplo, começam com uma afirmação. O cidadão de bem deve ter direito à posse de arma. 9% só do que depois vocês vão ver que pensam como progressistas e que são militantes, só 9% concorda com essa afirmação. Já os que eles acabam agregando como esquerda tradicional,
já salta para 22%. Agora, dá uma olhada daí para baixo. Os desengajados, 38%. Os cautelosos, 55% concorda com isso. E eles se aproximam, portanto, dos conservadores tradicionais, que 81% concorda que o cidadão deve ter direito à posse de arma, e 93% dos patriotas indignados, que aí estão os bolsonaristas. Deu para entender que, de certa maneira, o brasileiro, a grande parte dos brasileiros, inclusive aqueles que não estão engajados ideologicamente, se distanciam da ideia da militância. Depois dá uma olhada nesse outro gráfico, que está até mais bonitinho, está cheio de bolinha e tal. A afirmação é: os direitos humanos atrapalham o combate ao crime. Dá uma olhada na bolinha vermelha lá. Parece o quê? Saturno? Não, isso é Plutão, né? Plutão não é nem planeta. Dá uma olhada lá na esquerda, a rosinha. Olha o tamanho de pessoas que concordam com isso. É bem pequenininho o número de pessoas que concordam, que são progressistas e que concordam com essa ideia que o direito humano atrapalha. Olha como eles estão longe da segunda bolinha, o segundo planeta, que é o azul clarinho. E olha como esse azul clarinho está mais próximo dos dois verdes. O que são esses dois verdes que são grandões, gente? Os dois verdes aí que são grandões, gente, e que, portanto, concordam mais com essa afirmação que os direitos humanos atrapalham, né? Que vocês viram lá em cima, o combate ao crime, são os desengajados e os cautelosos, gente. Justamente esse pessoal que não está muito claro ideologicamente é quem pensa que o direito humano não ajuda muito no combate ao crime. O que é a bolinha vermelha? É o setor progressista militante. E o azul clarinho, que está mais próximo dos verdinhos, é justamente a esquerda tradicional. De novo, o que esse gráfico mostra pra gente é como que essa esquerda militante está muito distante do pensamento do restante dos brasileiros, que estão mais próximos. Não são iguais, mas estão mais próximos. Você entendeu por que o Centrão sempre faz mais prefeito e faz mais deputado do que o PT e do que a esquerda? Vamos para outra questão. Escolas militares promovem disciplina e valores morais necessários para a educação de qualidade. Escola militar é bom para a educação de qualidade. De novo, aquela bolinha rosinha lá no gráfico. Está lá longe, tadinho. E pequenininho. Pequenininho quer dizer o número da população do total de entrevistados. Está lá longe, sozinha na esquerda. Tá? E olha de novo. Os desengajados e os cautelosos, os dois verdes, estão quase juntos, gente. Quase juntos, pensando a mesma coisa. Que é quase do mesmo tamanho do número de pessoas que são conservadores tradicionais, que está encostado nos patriotas indignados. A esquerda tradicional está mais próxima, aqueles que se acham de esquerda, ou que têm pensamento mais esquerda tradicional, estão mais próximos da direita do que a bolinha sozinha ali, o Plutão vermelho ali. Estão percebendo o que essa pesquisa mostra pra gente? O que essa pesquisa mostra pra gente é que o grupo dos progressistas militantes forma uma elite. É isso que é assustador. Eles não são tão populares. E é por isso que eles pensam diferente. Ou por isso que eles não convencem a maioria. Vou dar um dado agora para vocês. 53% desses militantes progressistas têm ensino superior. São os que têm maior nível de escolaridade daqueles todos que a gente viu das bolinhas ali. 37% têm renda superior a 10 mil reais. Dos agrupamentos são os que têm mais ricos, digamos assim, que está acima da média de renda dos outros grupos. Terceiro, são mais brancos. 57% desse grupo progressista militante é mais branco. Eu não sei se você lembra que são os negros que são mais presos, que são mais pobres, que são mais marginalizados. Né? E, finalmente, são os menos religiosos, 41%. Só que a população brasileira é amplamente espiritualizada e religiosa. Começa com os cristãos, católicos, depois vai para o evangélico, mas também das matrizes afrodescendentes, também, ou seja, estão isolados. Você imagina que lembra que eu falei do Lula e do Vozes do Bolsa Família, né? As mulheres que são beneficiadas pelo Bolsa Família olham no Lula e falam: um dia ele teve um passado pobre. Aí olha para essa esquerda militante e fala: qual é o passado deles? Ah, escola particular, viajou para a Europa, toma uísque importado, escocês. Entendeu a dificuldade para se aproximar dessa esquerda militante? Veja que a esquerda tradicional, na classificação da Quest, está um pouco mais próxima, um pouco mais popular, do pensamento popular. Entendeu que certas bandeiras são difíceis de estar enraizadas porque há um distanciamento de classe. Bom, veja esse gráfico agora. Dentro da mesma pesquisa, você vai ver algumas concordâncias, e uma delas é: os interesses dos ricos são contrários aos interesses do povo.
Rico não pensa como o povo. Vocês estão vendo que 90% dos progressistas militantes acham isso. Mas vai decaindo, né? Embora a grande maioria ache a mesma coisa. 79% acham isso para a esquerda tradicional, 78% desengajados, 77%. Entenderam quando a campanha do governo Lula fala dos ricos contra os pobres, por que que pega? Agora tem uma maioria que pensa do mesmo jeito. Rico no Brasil é metida besta. Minha mãe falava que no Brasil muita gente come sardinha, rota caviar. É isso que fica. Os caras ficam rotando caviar na cara. É por isso que a campanha do governo pega bem. Bom, eu queria aqui terminar essa análise dizendo que essas duas pesquisas falam para a gente algumas coisas que eu gostaria de demarcar, que eu acho que são todas muito importantes. A primeira é essa proximidade, ou seja, o brasileiro ele é afetivo, mas o brasileiro pobre, a massa dos brasileiros, ela tem uma proximidade porque ela sempre sobreviveu na base da solidariedade entre iguais, ou seja, você já deve ter ouvido falar de mutirão. A história do Brasil e dos mutirões são importantíssimas. O mutirão que a gente fala de construção de casa começou no meio rural, nas ligas camponesas, inclusive. Você fazia mutirão porque você tinha algumas pequenas propriedades que produziam alimentos tal, e que às vezes o grande proprietário do Nordeste, que queria avançar sobre a terra dele para plantar mais cana, acabava destruindo, para ele perder a safra tal. E como é que ele reconstruía tudo aquilo que ele tinha produzido, né? É que fazia mutirão. Os vizinhos dele, também pobres como ele, agricultores, ajudavam a reconstruir o plantio ou a colheita e assim por diante. O mutirão está na vida do brasileiro, principalmente o brasileiro pobre. É por isso que quando tem as comunidades eclesiais de base ou as células evangélicas, elas estão mergulhadas nessa ideia do mutirão. Por isso que se reúne na casa de uma pessoa, tem um lanche, o brasileiro é muito hospitaleiro, e aí você conversa sobre as suas dificuldades e sempre tem alguém do outro lado da roda falando, eu te ajudo, eu tenho um tio que está contratando, vai lá, eu vou ligar para ele e tal, e assim por diante, né? Problema no casamento, fala, não, que tal ir para um psicólogo? Eu sou psicólogo, você não quer ajuda tal? Então, assim, essa questão da solidariedade, da proximidade é importante na vida do dia a dia do brasileiro mais pobre. É assim que ele sobrevive. Eu quero falar só uma coisa para vocês. Eu tive em Teresina e ouvi uma senhora falando para mim que ela tinha depressão. 75% das famílias que a gente pesquisou de alunos da rede pública de Teresina tinham um caso de depressão profunda na família. E essa senhora levanta no meio da minha exposição e fala, eu sou uma delas. Eu fiquei muito emocionado. E ela pega e fala que quem ajudou ela foi a igreja. Porque ela tentava, pelo serviço público, se inscrever num serviço do CAPS, né, de atendimento psicológico. Ela não conseguia, porque a demanda é muito grande, e aí a igreja dela conseguiu, pelo menos por 2 meses, pagar um psicólogo, e depois ela conseguiu, finalmente, a rede pública atendê-la. Então, vocês veem essa coisa do mutirão, entende? E aí a primeira coisa é essa proximidade. Isso é muito importante, o afeto, a proximidade na política, a identidade com o outro. A segunda questão é que os partidos de esquerda, progressistas, parecem que desenvolvem um discurso muito acadêmico, muito técnico, muito principista. Como o brasileiro se vira nos 30, você viu que eu falei do afeto, da ajuda mútua, essa coisa de seguir muito princípio, regrinha e tal, não está tanto no dia a dia do brasileiro. Tá, mas não tropo. Ou seja, eu sigo regra, os brasileiros pobres, as mães, isso tem tudo quanto é pesquisa em favelas no Brasil, as mães estão muito preocupadas com a ordem, com o rigor, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que se virar nos 30. Então, esse discurso muito amarradinho acaba criando problemas de identidade, né? E, finalmente, a ideia de que muitos dos valores populares, aí é o outro caminho, não estão entrando nos partidos progressistas. E por quê? Porque o campo progressista, inclusive militante, que se acha progressista no Brasil, é mais rico do que a média, é mais branco do que a média e tem mais instrução do que a média. Então aqui tem um divórcio. E aí eu volto para a primeira questão da afetividade. Como é que uma senhora que vive com dificuldades para sobreviver no dia a dia, olha para esse militante de esquerda e olha ele branco, que tem pós-doc e que ganha pra caramba, fica fumando charuto cubano, tomando vinho francês, fala, mas o que eu tenho a ver com isso? Entenderam?
Essa é uma grande questão que as duas pesquisas levantam. Claro, você vai falar, mas a pesquisa é certa? Pode ser que mais ou menos. Mas que é uma pista boa para a gente debater, não é? E é por isso que eu falo, porque é uma pista boa para debater. Debata, pega o link desse programa aqui de hoje, esse videocast, e manda para todo mundo e fala, vamos debater. Quem sabe se não cria uma célula na tua casa e começa a fazer debate sobre a esquerda e a gente melhora um pouco mais, não é? Manda para os vizinhos, entra no nosso canal e fala, se inscreve lá no canal do Instituto Cultiva, tá aqui, ó, pim, pum, pum, você está vendo a musiquinha? Então, os canais da gente, clica no sininho para você ser notificado e manda pergunta para a gente, porque vocês sabem que a gente tem um outro programa que se chama Fala Rudá, em que eu respondo perguntas de vocês. Então, manda bala, manda pergunta, faz observações, é só não ataca a mãe e aí a gente vai estar respondendo com vocês. Falou? Então, até. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.